Olá, um bom dia para você. Nestor Foster, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para o cargo de embaixador em Washington, afirmou na Comissão de Relações Exteriores que existe aproximação com os Estados Unidos, mas não um alinhamento automático. Formado em Letras e História, Nestor Foster é diplomata de carreira e responde pela Embaixada Brasileira nos Estados Unidos desde junho do ano passado. Antes, ocupava o cargo de encarregado de negócios, mas subiu ao posto após a saída de Sérgio Amaral, que foi removido pelo ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, para um escritório de representação do Itamaraty, em São Paulo. Após a saída de Sérgio Amaral, o presidente da República indicou o filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro. Mas, diante das reações negativas, o deputado desistiu e Jair Bolsonaro indicou Foster em outubro do ano passado. Durante a sabatina, Nestor Foster destacou avanços nas relações entre os dois países, como a inclusão do Brasil na OCDE, a abertura de salvaguardas tecnológicas da base de Alcântara, no Maranhão, e a isenção de vistos para americanos entrarem no Brasil. A situação de brasileiros que vivem nos Estados Unidos, a ideologização das relações entre os dois países e questões ambientais foram algumas das preocupações dos senadores na relação Brasil-Estados Unidos. Eu sou defensor que a nossa relação seja aberta e sou absolutamente contrário a alinhamento automático, seja lá com quem for. Minas Gerais tem uma grande ansiedade para verificar um comportamento de nossa embaixada em Washington, como já existe, mas cada vez mais firme e positivo na defesa da situação desses brasileiros, defendendo, é óbvio, aqueles que estão com situação regular e dando a eles todas as oportunidades possíveis, mas também aqueles que eventualmente estejam em situação irregular, toda a cobertura e assistência jurídica, social e humanitária possível. No ano de 2018, houve 1.600 brasileiros, 1.600, tá? Num universo de 1.300.000 que vivem lá, que chegaram sem documentos, tiveram problemas, sofreram um processo de deportação. Esse número cresceu 10 vezes no último ano, foi para 18 mil. O que aconteceu? O Brasil está em crise econômica, alguém está mandando eles embora? Não é isso. O que se identificou, isso é resultado de investigações feitas pelas autoridades competentes da Polícia Federal e outros, é que houve um redirecionamento de organizações criminosas de imigração ilegal que atuavam na América Central, que estão atuando hoje no Brasil. Não há violações sistêmicas, não há problemas sistêmicos que nós possamos identificar. Tem se intensificado em função desse aumento que eu mencionei aqui, do número de pessoas que foram apreendidas, brasileiros apreendidos aí sem documento, tem se intensificado a repatriação desses brasileiros, tá, por voos aqui para o Brasil. O nosso entendimento é que esse é no interesse dos próprios brasileiros. A maioria deles pede para voltar logo, ninguém quer ficar preso aguardando um processo cujo resultado muitas vezes já se antecipa, que não será positivo. Mas com relação à questão de alinhamento automático, eu tenho uma certa implicância com essa expressão, porque ela me parece algo que é impossível de fazer. Não é que é difícil, é impossível. Por quê? Porque uma coisa é alinhamento. Alinhamento quer dizer aproximação. Isso nós estamos buscando ativamente. Esse governo, o Brasil está buscando aproximar-se dos Estados Unidos porque ficamos distantes no passado. No entendimento de que é no interesse do Brasil fazer isso. Lembrando que todos os grandes países que deram saltos econômicos, de desenvolvimento econômico, social, nos últimos 50 anos, todos eles, sem exceção, tiveram uma relação especial com os Estados Unidos. O diplomata Hermano Teles Ribeiro, indicado para a Embaixada de Beirute, no Líbano, também foi sabatinado pelos senadores. As duas indicações foram aprovadas e seguem para votação no plenário. Ontem foi mais um dia de debate na comissão mista que examina a medida provisória 905, a do contrato de trabalho verde e amarelo. Com a MP do contrato verde e amarelo, o governo quer gerar mais empregos e pretende beneficiar, em especial, os jovens que estão desempregados. Os críticos da medida apontam perda de direitos já consagrados na legislação, insegurança jurídica. Quem apoia acredita que o impacto será positivo e que as negociações entre empregados e empregadores terão mais segurança. Ela traz uma série de seguranças para que esse tipo de negociação possa continuar. Há 2 anos, nós conversamos com o movimento sindical, olha, a situação está ficando difícil. Ela tira o direito à negociação, o processo coletivo, das convenções coletivas. Ela, ao invés de causar a segurança, reforçar a segurança jurídica entre trabalhadores e patrões, ela causa a insegurança jurídica. Nós não receamos o trabalho, mas rejeitamos medidas que retiram direitos, desrespeitam negociações coletivas, além de ameaçarem a saúde e comprometerem o bem-estar
de uma enorme classe de trabalhadores. Diz ser alternativo à legislação trabalhista, mas é inconstitucional porque viola a isonomia, fere um dos objetivos da República, o valor social do trabalho. O representante do Ministério Público do Trabalho criticou a criação do programa de habilitação e reabilitação. Segundo ele, o dinheiro arrecadado pode não chegar a quem de fato precisa dele. Vai concentrar na conta única da União, Tesouro Nacional, todas as reversões das ações civis públicas e dos TACs do Ministério Público do Trabalho. Isso aqui vai para um buraco negro que ninguém vai ver a cor desse dinheiro. Vai deixar de estar revertendo para as famílias, para as pessoas carentes nos estados, para quem realmente precisa, para poder compor o patrimônio da União. É um programa de prevenção e redução do número de acidentes nesse país. O dinheiro não vai para o Caixa Único da União nem nada. Ele poderia ir, tá, se fosse um fundo. Sendo um programa, a destinação será dada, os valores serão dados pelos parlamentares, pelas vossas excelências, e isso será imediatamente cumprido. Essa medida provisória da carteira verde e amarela foi discutida também na Comissão de Direitos Humanos. Para o governo, ela vai incentivar a geração de empregos, mas a medida provisória também vem recebendo críticas de trabalhadores que tiveram suas profissões desregulamentadas. De repente, nos damos conta de que o cotidiano dos brasileiros mudou. E isso vale, sobretudo, para as relações de trabalho. Profissionais de comunicação, jornalistas, publicitários e categorias afins encaram uma realidade preocupante. Automação e computação substituem pessoas. Vão-se empregos e sobram interrogações. Novas alterações propostas na legislação trabalhista e previdenciária são debatidas no parlamento. Como ficam os direitos e as garantias? Olha, você vê que essa medida provisória não era nem para o presidente da casa ter acatado, gente. Na Comissão de Direitos Humanos, representantes de categorias atingidas pelas mudanças na legislação foram unânimes nas críticas à MP. A exemplo do que foi dito, nós também fomos pegos de surpresa com essa introdução da derrubada do registro profissional de radialista dentro da MP. Essa derrubada do registro profissional causou uma certa insegurança jurídica logo de pronto, porque a medida provisória entrou vigente, o Ministério do Trabalho, que antes emitia o registro profissional, logo suspendeu, todos os profissionais que estavam em processo de capacitação, hoje estão sem o registro profissional e impedidos de entrar no mercado de trabalho. As próprias empresas de jornalismo, as empresas de comunicação continuam buscando e contratando profissionais com diploma e registro. E, inclusive, tivemos os efeitos, o impacto dessa medida provisória, vários colegas recém-formados que tiveram dificuldades em efetivar suas contratações nos últimos meses porque não podiam emitir o seu registro. O que é minimamente paradoxal é porque é uma medida que busca trazer empregos e que tem uma crítica da própria Secretaria de Política Econômica, porque a MP parece que se propõe a ter 1.800.000 postos de emprego, e há um artigo da Secretaria de Política Econômica que diz que, quando muito, esta medida trará 272 mil empregos. Isso, inclusive, foi publicado, eu li, num jornal de grande veiculação. A votação do relatório na comissão mista está prevista para a próxima quarta-feira, dia 19. Mas o senador Paulo Paim já antecipou que vai apresentar um voto em separado. Nós podemos caminhar, discutir o primeiro emprego e discutir o microcrédito. Agora, aquilo de mexer no 13º das pessoas, nas férias, nas horas extras, na periculosidade, na rescisão de contrato, é uma outra reforma trabalhista. Mexe em 136 posições da CLT. É um absurdo. Outra medida provisória da renegociação de dívidas tributárias com a União foi apoiada pelos participantes da audiência da comissão mista que analisa a questão. O objetivo da MP é estimular a regularização de débitos fiscais e a resolução de conflitos fiscais entre contribuintes e União. A medida provisória 899 cria o contribuinte legal, que é uma forma de abrir um canal de comunicação entre o fisco e o contribuinte.
e o fisco entender um pouco mais do perfil econômico desse contribuinte, seja uma empresa ou seja uma pessoa física. E dentro desse entendimento, estabelecer uma transação que possa ser viável para o pagamento deste contribuinte. Porque afinal o que nós queremos? Que o fisco receba o que lhe é devido, mas que as empresas paguem e se mantenham ativas. Ela vai trazer uma regra agora, uma regra permanente, para a possibilidade do melhor trato entre o fisco e o contribuinte e o seu devedor. Nada impede que outros regramentos para novos refis venham, mas é uma regra perene. É isso que nós precisamos, não de regras provisórias, mas de regras perenes. É importante que os termos da transação sejam sempre divulgados para que os contribuintes sejam tratados de forma isonômica e não haja situações especiais para esse ou aquele contribuinte. A senadora juíza Selma do Podemos do Mato Grosso recebeu ontem a notificação do processo de cassação. Ela tem 10 dias para apresentar a defesa. O relator do processo, o senador Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, pretende seguir todos os ritos processuais e apresentar o relatório no dia 3 de março. No início de janeiro, o Tribunal Superior Eleitoral determinou a cassação do mandato da senadora por abuso de poder econômico. Essa edição termina aqui. Você pode rever as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Na sequência, você fica com o programa Argumento, que traz uma entrevista com o senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Ele fala sobre as mudanças no mercado de TV por assinatura. Muito obrigado pela sua companhia, uma boa sexta-feira e até a próxima.